Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou trazer aqui algo que vai servir para esclarecer tanto a você como a mim, porque existem muitas pessoas hoje que ainda insistem em dizer que é necessário que você e eu tenhamos que cumprir a lei de Moisés, mais especificamente os 10 mandamentos. Mas será que isso é certo segundo a nova aliança e segundo as escrituras que foram escritas com a nova aliança já instituída com base em superiores promessas pelo sangue de Cristo na cruz? Será que depois de o Senhor Jesus ter feito aquele sacrifício de ser crucificado, nós hoje ainda tenhamos a necessidade de cumprir os 10 mandamentos ou a lei de Moisés de forma geral? Será que isso é possível para que possamos ser justificados pelas obras da lei, pela prática da observância da lei? Será que temos que fazer isso mesmo? Segundo as Escrituras da Nova Aliança, principalmente as epístolas dos apóstolos? Não. Mas não temos que nos basear apenas no que está escrito nas epístolas. Aquilo que o próprio Senhor Jesus disse já nos dá a garantia de que não precisamos mais fazer isso. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei. Ele não veio para revogar a lei, como ele mesmo disse. Ele veio para cumprir. E Ele a cumpriu. E a maior prova disso, Ele demonstrou na cruz, quando disse, está consumado. Então ali, Ele consumou tudo o que Ele deveria cumprir, principalmente a lei. Ele encravou na cruz para sempre isso aí. Na sua carne, Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, como está escrito. Isso é uma verdade, tanto para você como para mim. E essa verdade nos dá a garantia de que somos justificados em Cristo Jesus, por meio da fé, porque Ele fez a obra completa e definitiva na cruz. Então, da cruz para os nossos dias de hoje, até os nossos dias de hoje, nós estamos justificados para sempre em Cristo Jesus. Isso é um fato consumado. Essa é a verdade que nós devemos reconhecer, nós devemos agradecer, nós devemos viver por essa verdade. Porque essa verdade é para sempre. Não podemos ficar mais tentando voltar aos rudimentos da lei para que possamos nos escravizar de novo àquele jugo de escravidão do qual Cristo, na cruz, nos livrou dele de forma definitiva, para sempre. É por causa disso que somos justificados por Deus e temos paz com Deus, pela obra feita pelo Senhor Jesus na cruz. Não podemos desfazer o escândalo da cruz. Não podemos desfazer aquilo que Ele fez na cruz. Não podemos anular a graça em tempo algum. Não podemos fazer isso. Não podemos voltar a praticar a lei, tentando se justificar por meio das práticas da lei. Não podemos ser como os fariseus, sobre quem o Senhor Jesus falou, que eles eram aqueles que eles eram aqueles que se auto-justificavam diante dos homens. Se auto-justificavam como? Pela observância e obediência e a prática da lei, que eles ainda cultivavam. Mas não importa a sua dedicação em tentar
obedecer à lei. Você nunca vai conseguir fazer isso de forma total. Você vai sempre tropeçar em algum ponto. Ou seja, você nunca vai conseguir se auto-justificar pelas obras da lei, pela observância, principalmente dos 10 mandamentos. É impossível. Não tem como. E por isso, nós devemos dar valor ao que o Senhor Jesus fez na cruz. Porque Ele cumpriu a lei com todos os seus mandamentos, ordenanças e proibições, para que você e eu hoje pudéssemos ser justificados por Ele, pelo que Ele fez, pelo que Cristo Jesus fez a nosso favor. Então, isso tem que ser esclarecido. Não aceite mais ninguém dizer que você tem que cumprir os 10 mandamentos, por exemplo. Você nunca vai conseguir, nem eu vou conseguir, ninguém vai conseguir. E isso já está escrito também. Está escrito aqui na Epístola de Tiago. Esse texto aqui é muito bem claro para o nosso esclarecimento hoje, para tirar essa dúvida, para nos colocar a certeza e a convicção de que é só por Jesus que podemos ser justificados. E é isso que nós devemos entender. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na Epístola de Tiago. E está escrito assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é um dos mandamentos, esse é um dos 10 mandamentos que está escrito lá. Fazeis bem. Então eu vou ler aqui de novo. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, se você fizer a prática de amar os outros como a si mesmo, mas se você fizer acepção de pessoas, o fato de você fazer acepção de pessoas significa que você não está amando o seu próximo como a si mesmo. Você, por isso, transgrediu a lei. Você transgrediu a lei. Então ele diz aqui: cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, não apenas os 10 mandamentos, mas toda a lei de Moisés, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você está entendendo isso aí? Você se esforça para cumprir toda a lei. Você se esforça, se dedica, tenta perseverar em cumprir a lei, mas quando você tropeça em um só ponto, em um só mandamento, você se torna culpado de todos. Por que isso acontece? Ele diz aqui: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Vens a ser transgressor da lei. Então, essa é a verdade. Ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir a lei rigorosamente falando sem tropeçar em algum ponto, em alguma lei, em algum mandamento. É impossível isso. Para o ser humano normal, carnal, como eu e você, sujeitos ao pecado, não tem como. Então, foi necessário, sim, que viesse o Senhor Jesus para cumprir toda a lei em nosso favor, em nosso lugar. Porque se dependesse de nossa prática para tentar cumprir a lei com o objetivo de ser justificados, ninguém iria conseguir. Imagina se Jesus não viesse para cumprir a lei. E se ele não dissesse na cruz está consumado. E se ele
E se Deus, por sua vontade, quisesse que os homens fossem justificados pela prática da lei, ninguém ia conseguir ser, nem você, nem eu, nem ninguém. Porque não iríamos conseguir cumprir ela totalmente. Sempre iríamos tropeçar em algum ponto. E se tropeçássemos em algum ponto, seríamos culpados de todos. Dessa forma, não teria como nós, em tempo algum, conseguirmos ser justificados, ser auto-justificados. Não poderíamos ser. Então, temos que entender isso de forma muito bem clara. O texto está dizendo aqui, esse texto aqui da Epístola de Tiago está dizendo isso de forma muito bem clara e simples para a nossa compreensão. Então, é isso que nós devemos fazer. Entender essa questão, para que as dúvidas possam se acabar de forma definitiva, para que possamos só ter apenas certeza e convicção de que nós nunca podemos nos auto-justificar pelas práticas das obras da lei, pelos mandamentos, pela observância da lei. Ninguém consegue. Impossível. Então, eu vou ler aqui agora o texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que também vai esclarecer sobre essa questão. Porque é ao Senhor Jesus que nós devemos agradecer, glorificar, por Ele ter feito a obra definitiva pela qual somos justificados, ou melhor, pelo qual somos justificados por Ele. A nossa justificação veio por Ele e não por nossas obras de justiça. Se depender de nossas obras de justiça, iríamos ser condenados, não justificados. Então é melhor entendermos isso hoje, porque nós não temos a capacidade de cumprir toda a lei. Se tentarmos por nossas próprias forças, por nosso próprio esforço, por nossas próprias obras, vamos errar, vamos tropeçar, vamos ser condenados, porque não vamos ser justificados. Mas, por meio do Senhor Jesus, somos justificados sim para sempre. E é isso que está escrito aqui. Eu vou ler esse texto aqui que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E está escrito assim: e por meio dele quem? A quem Paulo aqui que está falando está se referindo? Ele está se referindo a Cristo Jesus, o autor da nossa redenção, aquele que na sua carne aboliu os mandamentos na forma de ordenanças, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que disse na cruz está consumado. Ele sim cumpriu toda a lei. É por meio dele que a lei foi cumprida. Então, ele diz aqui, e por meio dele, que agora nós sabemos que é Cristo Jesus, todo o que crê em Cristo Jesus, isso inclui você, isso inclui eu também, todo aquele que crê em Cristo Jesus é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, nós devemos entender isso, que nós somos justificados de todas as coisas da lei de Moisés, não por nossos próprios méritos, mas por Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, que suportou a cruz. E ele fez isso porque só ele conseguiu cumprir toda a lei. Por isso ele disse: está consumado. É a isso que nós devemos entender, dar valor, importância a essa obra feita por Cristo Jesus. E o texto é muito bem claro. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então ele está falando aqui para alguns que não puderam ser justificados pela lei de Moisés.
Por que eles não puderam ser justificados? Porque nenhum deles, a quem ele está se referindo, tinha conseguido, por seu próprio esforço, por sua própria obra, cumprir a lei de Moisés. Por isso eles não podiam ser justificados pela lei de Moisés, porque eles não conseguiram cumprir. Mas por meio de Cristo, Jesus que conseguiu cumprir, todo o que crê em Cristo Jesus é justificado para sempre. E esse que é justificado para sempre tem paz com Deus, se reconciliou com Deus, voltou a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. O relacionamento com Deus foi restaurado através do que Cristo fez na cruz. É por meio dele que isso está estabelecido hoje, tanto para você como para mim. É isso que nós devemos entender. E por meio dele. Então é ele que nós devemos adorar, glorificar por essa obra redentora que nos colocou de novo com Deus, nos reconciliou com Deus. E agora temos comunhão com Deus através de Cristo Jesus para sempre. Essa é a verdade. Então, nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa, de que alguém venha dizer que você ainda tenha que cumprir a lei, como se a lei ou a velha aliança fosse superior à nova aliança, que foi instituída com base em superiores promessas por Cristo Jesus. Na cruz isso foi feito. E da cruz até os nossos dias de hoje, é isso que nós devemos entender. Temos que receber essa obra feita por Cristo Jesus, pelo qual somos justificados, temos que receber em nossas vidas. E isso tem que ser implantado em nossas vidas, em nosso coração e nossa mente. O nosso corpo, alma e espírito tem que estar cheios disso. Tem que estar com plena certeza disso para sempre. Então, não aceite mais esse tipo de coisa em tempo algum. O que está escrito é muito bem claro e já foi esclarecido aqui para você. Eu poderia ler outros textos aqui para dar mais certeza ainda para você. Mas eu espero que você leia a Epístola de Paulo aos Gálatas. Tem 6 capítulos. E depois que você leia a Epístola de Paulo aos Gálatas, leia a Epístola aos Hebreus, que tem 13 capítulos. Mas se você não quiser ler toda a Epístola aos Hebreus, leia apenas o versículo 8. O capítulo 8, aliás. Leia apenas o capítulo 8. Que aí você vai compreender a obra que o Senhor Jesus fez na cruz, da nova aliança, por exemplo. Então, essa mensagem de hoje é para esclarecer isso, de uma vez por todas. E eu espero que você tenha entendido isso. Esse entendimento é simples, é fácil de se compreender. Quando você lê as Escrituras da nova aliança e, por meio delas, consegue chegar à conclusão de que é por meio dele, ou seja, por meio de Cristo Jesus, que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Essa é a compreensão que nós devemos ter em nosso coração e em nossa mente para sempre. Porque a obra que o Senhor Jesus fez nos deu essa oportunidade de sermos justificados para sempre. Então essa é a mensagem de hoje que eu queria falar aqui, e essa é uma mensagem séria e importante, para acabar de vez com esse papo errado que alguém tenta lançar sobre você, como se você ainda tivesse que cumprir a lei ou os 10 mandamentos. Não, você não precisa mais cumprir. Cristo Jesus já cumpriu por você e já te justificou. Já te justificou para sempre. É isso que você tem que entender e aceitar. Essa é a obra que ele fez a seu favor, a meu favor. Vamos dar louvor a ele, agradecer a ele por ele ter feito isso a nosso favor, para o nosso próprio bem. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você entenda isso. Medite nisso em seu coração e leia as Escrituras, principalmente as Escrituras da Nova Aliança, para você chegar a essa conclusão, que é muito simples.
Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.